Meu nome é Érica Colombo, eu sou psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da USP e arte-terapeuta em formação. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o que é a arte-terapia. A arte-terapia é uma modalidade de atendimento que utiliza recursos artísticos com finalidade terapêutica. O objetivo é de resgatar a integralidade humana através de processos de autoconhecimento e transformação. Segundo a Associação Brasileira de Arte-Terapia, a arte-terapia é um modo de trabalhar utilizando a linguagem artística como base da comunicação cliente-profissional. Sua essência é a criação estética e a elaboração artística em prol da saúde. A arte-terapia faz uso de atividades artísticas como instrumento de intervenção para a promoção da saúde e da qualidade de vida, abrangendo as mais diversas linguagens, seja a plástica, a sonora, a literária, a dramática ou a corporal, a partir de técnicas expressivas que funcionam como mediadores terapêuticos. Dessa forma, a relação terapêutica na arte-terapia é única, pois está pautada na interação entre indivíduo, enquanto criador, objeto da arte, a criação, e o terapeuta como receptor. Os mediadores são formas específicas de expressão artística que funcionam como registros intermediários da comunicação criativa, oferecendo potencialidades variadas que se adequam às necessidades de cada indivíduo. São exemplos de mediadores: a pintura, o desenho, a modelagem, a escultura, a colagem, a dramatização, o sandplay, a expressão corporal, a dança, a música, o canto, a poesia, a escrita criativa e os contos. Os mediadores facilitam a comunicação paciente-terapeuta, a expressão emocional significativa, o aprofundamento do autoconhecimento e a capacidade criativa. Tudo isso a partir das possibilidades terapêuticas contidas na arte: a criação, a aprendizagem, a expressão e a significação. Em arte-terapia, o resultado da criação em si, o objeto criado, não é o mais importante. Não há uma preocupação com a técnica artística. O que importa é o processo criativo, o ato de criar. O ato de criar permite à pessoa mudar tanto o seu entorno quanto o seu interior, delimitar espaços e promover mudanças que possibilitam uma vida com mais autonomia. O ato criativo permite ao sujeito criar uma ponte entre o mundo interior e o viver externo. Assim, ao descobrir as suas capacidades criativas, a pessoa se torna capaz para olhar o que está dentro de si e enxergar seja o caos, as tensões, a morte ou a beleza e a vivacidade inatas da vida. A arte é uma poderosa ferramenta para a expressão da subjetividade humana, permitindo ao indivíduo acessar conteúdos emocionais e trabalhá-los através da própria atividade artística. Uma grande diversidade de temas, desde traumas e conflitos emocionais, relações interpessoais, expectativas profissionais, gênero e sexualidade, identidade pessoal e coletiva, podem ser abordados através da arte-terapia. A arte é uma ferramenta que amplia as possibilidades de expressão, para além da linguagem verbal, que, tendo a atividade criadora como instrumento, é um caminho para a transformação subjetiva. O desenvolvimento da arte-terapia como área específica de trabalho ocorreu no âmbito da saúde mental. Entre os anos de 1910 e 1930, as teorias psicanalíticas de Freud e Jung constituíram as bases para o desenvolvimento inicial da arte-terapia como campo específico de atuação. Em 1910, Freud fez um estudo sobre o quadro Leonardo da Vinci, A Virgem e o Menino com Santana. Já em 1913, ele fez uma análise sobre a escultura Moisés de Michelangelo. Em sua teoria, Freud afirmava que o inconsciente se manifesta através das imagens. Na década de 20, Jung foi o primeiro a utilizar a expressão artística como recurso terapêutico em consultório, pedindo aos seus clientes que fizessem desenhos livres, a partir de sentimentos, sonhos e situações conflituosas. Jung considerava que a arte é a expressão mais pura do inconsciente,
priorizando a expressão artística e verbal como componentes de cura. No campo da psiquiatria, temos o crítico de arte e psiquiatra alemão Hans Prinzhorn, que publicou em 1922 o livro A Expressão da Loucura, contendo diversos trabalhos pictóricos de seus pacientes. Em seu trabalho, Prinzhorn contemplou tanto a possibilidade de diagnóstico através da arte, como também seu aspecto terapêutico, para a preservação das potencialidades criadoras do indivíduo, como combate à desintegração psíquica nos transtornos mentais. O termo arte-terapia foi cunhado nos anos 40 pelo artista plástico inglês Adrian Hill, cujo movimento deu origem posteriormente à British Association of Art Therapy em 1964 na Inglaterra. Ainda em 1959 foi fundada na França a Sociedade Internacional da Psicopatologia da Expressão e de Arte-Terapia, a CIP. Em 1969 foi criada nos Estados Unidos a American Association of Art Therapy, seguindo os movimentos pioneiros da psicóloga e educadora americana Margaret Naumburg e da pintora e psicanalista austríaca Edith Kramer. No Brasil, a história da arte-terapia começou na primeira metade do século XX, no entrelaçamento da psiquiatria com a psicanálise. Seus principais representantes foram Osório César e Nise da Silveira, precursores no uso da arte no trabalho com pacientes em instituições psiquiátricas. Ambos desenvolveram uma outra abordagem de tratamento da loucura, contrapondo-se aos métodos de contenção extremamente agressivos vigentes na época, como, por exemplo, eletrochoque, insulinoterapia, lobotomia, dentre outros. Tanto Osório quanto Nise defendiam a possibilidade de expressão da loucura e de sua eventual cura através da arte. Osório César iniciou na década de 20 seus trabalhos de análise sistemática dos desenhos e pinturas de pacientes do Hospital Franco da Rocha, também conhecido como Juqueri, em São Paulo. Sob a influência da psicanálise freudiana, publicou diversos estudos nacionais pioneiros, investigando as relações entre arte e loucura. Já na década de 40, criou a Escola Livre de Artes Plásticas, com base na expressão individual de pessoas com transtornos mentais. Osório promovia exposições de trabalhos realizados pelos internos, buscando mostrar mais o lado social e cultural do que o lado psiquiátrico dos chamados alienados. Quase 20 anos depois, em 1946, Nise da Silveira iniciou seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Dom Pedro II, em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Fundou o setor de terapêutica ocupacional, numa época em que a terapia ocupacional era considerada um método subalterno, utilizado apenas para distrair os pacientes. Nise utilizava a terapêutica ocupacional com o objetivo de encontrar atividades que servissem aos doentes, como meio de expressão não verbal, que permitisse a expressão de vivências não verbalizáveis por aqueles que se achavam mergulhados nas profundezas do inconsciente. Ela afirmava que as atividades de livre expressão desenvolvidas no ateliê de pintura permitiam o acesso mais fácil ao mundo interno dos esquizofrênicos. Para Nise, a pintura não era um mero reflexo dos sintomas, mas também uma expressão do próprio indivíduo, que ao criar algo novo, produzia um símbolo com efeitos de transformação, tanto na realidade psíquica como na realidade compartilhada. Embora tradicionalmente vinculada à psicologia clínica, a arte-terapia é uma área de conhecimento interdisciplinar, que oferece múltiplas possibilidades de aplicação, seja no âmbito escolar, no social ou no comunitário. A expressividade e a arte também podem servir como rico instrumento para a reabilitação, a psicoterapia e a prevenção, pois o fazer artístico serve de instrumento para que se estabeleça um contato profundo e eficaz na relação terapêutica, além de auxiliar o indivíduo a lidar criativamente com a sua própria vida. O processo transformador da arte está diretamente relacionado à criatividade e à produção do novo, pois a obra de arte reflete o autor, que nela pode se ver e rever, reinventando-se em outras formas,
O desenvolvimento de atividades artísticas pode facilitar a expressão das emoções e possibilitar a sua transmutação por meio do processo criativo, onde sentimentos negativos, como medo, insegurança, solidão, são transformados através dos mediadores artísticos. Dentre os diversos benefícios proporcionados pelo processo arte-terapêutico, podemos citar a ampliação da percepção de si, a diminuição da inibição, o aumento da capacidade expressiva, a elaboração das emoções, o aumento da autoconfiança, a reconexão com os desejos, a melhora na autoimagem, o desenvolvimento da criatividade e de uma atividade mais positiva frente à vida. Numa perspectiva psicanalítica, tanto nas artes quanto na arte-terapia, os conteúdos do inconsciente aparecem através da produção simbólica de imagens, se manifestando pela cor, pelas formas, pelo movimento. Para Jung, exprimir as emoções através da pintura é um excelente método para confrontá-las. Não se trata de fazer arte, mas de produzir um efeito sobre si próprio. O ato de pintar pode liberar o indivíduo de estados de muito sofrimento. Ao dar formato às imagens internas, o indivíduo simultaneamente modela a si mesmo. No caso dos transtornos psiquiátricos, a pintura exerce uma função terapêutica na medida em que o caos aparentemente incompreensível e incontrolável pode ser visualizado e objetivado. As imagens inconscientes objetivadas na pintura podem ser manejadas, mesmo que não haja possibilidade de que se tome consciência de suas significações mais profundas. A pintura pode ser utilizada como instrumento reorganizador da ordem interna e, ao mesmo tempo, reconstrutor da realidade. A arte-terapia utiliza a arte como ferramenta de comunicação e veículo de expressão e elaboração do mundo interior, se articulando com a realidade externa, através da relação terapêutica. A imagem criada permite a manifestação de conteúdos internos, que ao serem colocados para fora, podem ser pensados, comunicados e compreendidos, de forma organizadora. Em resumo, o ato criativo inserido no contexto terapêutico torna possível a tomada de consciência, a elaboração e a modificação de padrões antigos, enraizados e não adaptativos, que causam sofrimento e sabotam a progressão da vida em seus diversos campos, nos relacionamentos, na vida profissional, na vida pessoal. Daí a importância do uso da arte enquanto recurso terapêutico. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Espero que possamos nos encontrar outras vezes. E qualquer dúvida é só me mandar um e-mail para o endereço que vai aparecer na tela. Muito obrigada e até logo!